Olá, meu nome é Maíra Soares, sou arquiteta de soluções da imagem e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês o quanto a propriedade espacial dos dados é importante para as análises de Business Intelligence e o que a plataforma ArcGIS tem reservado para essa finalidade. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o contexto da análise de dados no mundo. Alguns fatos importantes. Mais dados foram criados nos últimos 2 anos do que em toda a história da humanidade. Até esse ano, cerca de 1,7 megabytes são criados a cada segundo de uso na internet. Em um único mês, mais de 1 bilhão de pessoas acessaram o Facebook ao dia. Em 2020, mais de 6,1 milhões de pessoas estarão usando smartphones. E o melhor fato, menos de 0,5% desses dados são de fato processados pelas empresas. E aí uma brincadeira que ficou famosa é falar que os dados são o novo bacon. Bom, por quê? Todo mundo ama, todo mundo quer, poucos sabem de onde vem e muito menos se preocupam com a sua ingestão na sua rotina. Brincadeiras à parte, o fato é que a busca por dados, ciência de dados, business intelligence tem aumentado no mundo, mas menos do que bacon. Inclusive, vocês sabiam que o único país que busca mais data science do que bacon é a Índia? Fato interessante. Mas essa brincadeira tem um motivo. Para a gente falar um pouco sobre a importância da análise espacial para os dados e como que ela penetra as organizações. O fato é que tudo acontece em algum lugar. Todas as características de um fenômeno podem ser observadas em sua propriedade espacial. Como que as empresas se organizam para trabalhar com dados? Primeiro, nós temos os especialistas de domínio, especialistas de negócios da organização. Depois, os famosos BIs, Business Intelligence. Para então, a gente tem os analistas de geoprocessamento em menor quantidade e atendendo muitas vezes a demandas muito específicas de geoprocessamento. E, por fim, algumas empresas ainda contam com uma equipe ainda mais reduzida de cientistas de dados. Porém, a gente acredita que a propriedade espacial deveria estar nas mãos de toda a organização e não restrita a um único departamento de geoprocessamento. E o que é a análise espacial? Existe o Location Analytics, existe o Location Intelligence. Bom, o importante é que mais do que um mapa, não é só o que você vê ali sendo representado. É o que você pode fazer com os dados que estão sendo visualizados. A análise começa e termina com dados. Não estamos falando só de representação, mas sim de análise da propriedade espacial. O importante, o mundo não é plano. Então, entender como que as dinâmicas acontecem no espaço e no tempo é fundamental. E você tem mesmo certeza que seus dados não são espaciais? Pense, até dados financeiros de negócio podem ser associados a lojas, a clientes que estão em algum lugar no espaço. Então, sim, seus dados podem ser espaciais. A Azure e a Microsoft são parceiras de longa data. Ela é parceira global em covenda de seus softwares. A gente já tem integração entre a Azure e o Microsoft Azure. Então, isso permitiu a gente expandir, por exemplo, para a parte de Machine Learning, inteligência artificial. A gente tem add-ons, por exemplo, para Excel, para SharePoint, para que seus mapas possam transcender o uso da plataforma. E sem falar de todo o potencial das análises de IoT com essa integração com o Microsoft Azure, que agora estão super relevantes na parte de ciência de dados. Dentre essas integrações, eu vou falar hoje sobre o ArcGIS Maps for Power BI, que é uma capability licenciada pela Azure, onde você consegue trazer o potencial do Location Intelligence para dentro dos seus painéis do Power BI. Porque trabalhar com ArcGIS Maps for Power BI é você garantir os seus dados em um único lugar, mas com a origem e a fonte garantida. Dados espaciais vindo de uma plataforma referência em geoprocessamento, em GIS. E os seus dados tabulares de negócio vindo de qualquer que seja a sua plataforma de uso, integrando dentro do mesmo ambiente de Business Intelligence.
Então vamos falar um pouco sobre o ArcGIS Maps for Power BI. A gente consegue criar mapas não só bonitos, mas que tragam o contexto dos dados geográficos para dentro das suas análises. A gente consegue adicionar conteúdo geográfico e demográfico, que são de curadoria da própria Esri. A gente tem esse visual interativo do próprio Power BI, que é uma evolução dessa configuração. Cada vez mais a Esri tenta aproximar a experiência de usuário para se assimilar à interface do Power BI. Sem falar das análises espaciais com acurácia. Por exemplo, você consegue transformar os seus dados tabulares em espaciais dentro do próprio Power BI. E a gente sabe que é possível fazer isso com as ferramentas nativas. Porém, agora você tem a garantia da acurácia do geocode da Esri, que é líder em geoprocessamento, além de garantir que seus dados possam ser trabalhados dentro da projeção correta dos sistemas de coordenadas definidas. É possível converter coordenadas em pontos, endereços para geocodificação, pontos de interesse, cidades, consegue juntar fronteiras conhecidas, por exemplo, estados, cidades com país, zip code, consegue juntar geometrias personalizadas, por exemplo, pontos, linhas, polígonos. Outro exemplo de utilização é o enriquecimento dos seus dados com as variáveis demográficas curadas pela Esri. Por exemplo, você, com o seu conjunto de dados, você pode adicionar camadas de estatísticas globais com projeções. Então, a gente, por exemplo, para o Brasil, tem projeções demográficas para 2018, feita por uma parceira da Esri, e adicionar isso na sua visualização de mapa, para criar contextos em cima da sua análise. É possível também, com a assinatura do ArcGIS Maps for Power BI, adicionar camadas da sua organização, que estão sendo trabalhadas pelas equipes de geoprocessamento para trazer contextos proprietários do seu negócio para dentro da análise. Além dos dados públicos, como o Live in Atlas, que são disponibilizados também pela Esri. E o mais importante, a possibilidade de você fazer filtros espaciais no seu mapa e ver eles repercutidos nos gráficos, tabelas, infográficos próprios do Power BI. É possível você trazer o insight espacial para dentro da sua análise de negócios. Então vamos falar sobre o Location Intelligence na prática. Aqui eu tenho o meu ambiente do Power BI. Eu adicionei algumas camadas de um negócio voltado para e-commerce de produtos frescos, o famoso FLV, fruta, verduras e legumes. Representam todos os clientes que compraram dentro de um ano nessa empresa. E é um dado que vem do sistema de e-commerce da empresa. Nesse cadastro, eu possuía uma variável para cada elemento do endereço, uma variável para rua, para número. O que eu fiz foi juntar todas essas variáveis numa mesma coluna, agregando essas informações, e com isso eu já posso abrir o meu ArcGIS Maps for Power BI para começar a análise. Existem duas formas de acesso. Utilizando o licenciamento do ArcGIS Online ou do Enterprise, ou a forma free, que vocês que já utilizam o Power BI já podem navegar sem nenhuma dificuldade. Aqui eu não fiz o login e eu já estou fazendo a navegação utilizando o geocode da própria Esri. Então eu tenho os meus dados já espacializados, eu vou focar minha análise aqui na cidade do Rio de Janeiro. E aí algumas das ferramentas que estão disponíveis. Como vocês podem ver, aqui eu não estou navegando logada com o meu usuário do ArcGIS. Existem 4 tipos de base maps que são disponibilizados pela própria Esri, de ruas, o mapa mais escuro, que é interessante para essa visualização espacial mais analítica. Eu posso adicionar camadas demográficas, no caso, apenas para os Estados Unidos na versão free, mas estão disponíveis para você adicionar ao seu mapa. Eu consigo também, na versão free, editar a simbologia desses meus dados que foram geocodificados.
E eu já consigo, inclusive, fazer algumas análises, como o mapa de densidade, ou o heat map, ou mapa de calor. Eu consigo aumentar ou diminuir a área de influência de cada ponto, mudar as cores do mapa. Isso, repetindo, tudo na versão free. Vocês já podem começar a utilizar. Aqui eu vou permanecer com os meus dados agrupados, que a partir do momento que eu vou dando zoom, eles vão se desdobrando em novos agrupamentos. Agora, eu vou mostrar para vocês o que está disponível a partir do licenciamento do ArcGIS Maps for Power BI. Como eu falei, existem duas formas de acesso. Eu aqui vou fazer o exemplo utilizando o nosso portal Enterprise, São Paulo, img.com.br, portal. Ele vai me direcionar para colocar as credenciais da minha organização. E pronto, já estou registrada como um usuário do ArcGIS Maps. As mesmas funcionalidades que tem no Free para geocodificação estão disponíveis na versão logada. Aqui vocês podem ver que eu já estou credenciada. Dando um zoom aqui na minha área de análise, que é o Rio de Janeiro. E aí as mesmas propriedades de simbologia também estão disponíveis. Vou trabalhar com o heatmap. Agora, vou adicionar alguns dados de basemap. Lembra que na versão free eram apenas 4? Agora, eu tenho muito mais opções, que são também produzidas e fornecidas pela própria Esri. Por exemplo, as imagens de satélite, com label ou sem label, para você contextualizar, né, de forma mais real. Eu vou seguir com o nosso mapa de fundo escuro, que é interessante para a nossa análise. A primeira funcionalidade que eu gostaria de demonstrar é sobre os infográficos, que é a adição dos dados demográficos. Agora, como eu estou logada, eu tenho a possibilidade de usar dados do Brasil. Como eu falei, eles têm projeção para 2018. E aí eu tenho dados de idade, educação, população, renda, perfil de consumo. Aqui, por exemplo, eu vou adicionar o total populacional de 0 a 60 anos com as classes. Então, conforme eu clico em cada um dessas variáveis, ele adiciona na minha lateral do mapa a estatística. Eu vou botar aqui por percentagem para a gente ter uma ideia da distribuição. E o que é interessante, conforme eu movo o mapa, essa estatística se atualiza. Eu vou também inserir dados de renda per capita, porque afinal de contas, para um e-commerce, é interessante a gente saber qual é o perfil de consumo e como que qual é a renda de fato disponível para as pessoas gastarem com comida. Então eu vou selecionar também aqui o gasto com comida e bebidas não alcoólicas, per capita. Pronto. Para uma análise de potencial de mercado, já é bastante interessante essas informações. Eu tenho o perfil de idade, eu tenho o perfil de renda, eu tenho o perfil de consumo de alimentos sendo atualizado conforme eu navego na minha visualização. Então, por exemplo, aqui conforme eu me desloco, eu vou vendo que o subúrbio do Rio tem uma renda per capita mais baixa, porém tem mais jovens, o que para o uso de e-commerce pode ser interessante. A outra funcionalidade é sobre a adição de camadas da sua organização, além das camadas geográficas que a Esri já disponibiliza. Então eu vou aqui na minha aba ArcGIS e seleciono o meu conteúdo. Automaticamente eu já vou ver todas as camadas geográficas que estão publicadas no meu ArcGIS Online ou no meu Enterprise para serem adicionadas ao mapa. Eu vou adicionar um limite de regiões, porque para esse planejamento de entrega do e-commerce pode ser interessante para uma decisão de logística, por exemplo. Eu posso renomear, posso dar o zoom na camada, posso alterar a visibilidade.
Terceira funcionalidade, ela diz respeito a uma outra análise ligada à simbolização, mas utilizando variáveis do meu banco de dados. Então, por exemplo, aqui eu tenho o total gasto por cada cliente. Então, eu consigo ver com a amplitude dos círculos de simbolização quais são os clientes que gastam mais, gastam menos dentro desse 1 ano de operação. Eu posso, inclusive, decidir o tipo de classificação. Vou usar aqui os quartis naturais, o Natural Janks, e o intervalo de tamanho dessa simbologia. Outra função que é bastante interessante e também está inclusa na versão free é a visualização por tempo. Ele cria um time slide utilizando, aqui no caso, a variável da data de criação do pedido no e-commerce. Então eu consigo ver no meu mapa os dados evoluindo mês a mês e a sua representação no mapa. Agora vamos mostrar o resultado dessa visualização no mapa e da inserção dos dados geográficos para a análise dentro do próprio Power BI. Então eu tenho aqui um indicador de valor convertido em vendas, a contagem de pedidos, a evolução desse valor convertido nos meses e a sua espacialização por bairro e por tipo de pagamento. Então aqui eu quero ver primeiro pela regionalização. Eu utilizei a ferramenta de Select dentro do meu visualizador de mapa e seleciono a região que eu tenho interesse. Por exemplo, eu já sei que a Barra da Tijuca tem a minha maior base de clientes, mas e a Tijuca? Será que é interessante abrir uma loja física nesse local? Então, quando eu seleciono a minha área de interesse, ele faz automaticamente a filtragem e eu sei que, por exemplo, em 1 ano eu converti 6 milhões na Tijuca. Então, pode sim ser interessante. E outra regionalização para ser utilizada no filtro cruzado, que é bastante interessante, é utilizar o tempo de percurso para um determinado ponto. Por exemplo, se eu realmente quiser abrir uma loja física na Tijuca ou no Meier, quanto será que dentro desse faturamento de 1 ano eu posso esperar? Então, eu posso criar 2 pontos aqui para minha análise, selecionar o tempo de percurso ou raio. No caso do tempo de percurso, eu vou botar 10 minutos de deslocamento e aí eu tenho regionalizado o meu limite em relação ao centro da minha análise, que são as potenciais localizações de lojas físicas. E aí, a partir da seleção, eu consigo marcar a minha área de tempo de percurso e ver qual foi o faturamento e quantos pedidos e quais foram os bairros envolvidos nessa análise para me prover de informações e dados nessa decisão. Então, gente, resumindo, nessa tabela eu estou mostrando as comparações das capabilities entre a versão free, que já vem inclusa com Power BI, e a versão assinada com ArcGIS Maps for Power BI. As principais diferenças são a quantidade de base maps disponibilizados, a quantidade de geocodes possíveis de serem performados, que é muito maior no caso da assinatura, a utilização de camadas de referência da sua organização, os dados demográficos globais, no caso da assinatura, e o acesso ao ArcGIS, ele, se dá por dentro do Power BI e o outro através da sua assinatura do ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise. E ainda tem mais sendo desenvolvido pela Azure. A gente tem se esforçado cada vez mais para transformar a experiência de usuário numa forma mais próxima do que é o Power BI, adicionando o suporte para publicação na web, está no radar de desenvolvimento para os próximos anos, de forma embedada, os reportes servidor e melhorias contínuas no desempenho da sua visualização. Então é isso, gente. Tragam seus dados tabulares, suas informações de negócio, insira a propriedade espacial dentro das suas rotinas de análise e trabalhe de fato com a conectividade e todo o poder da plataforma ArcGIS, com o ArcGIS Maps for Power BI. Obrigada!